Olá, eu vou começar a trabalhar a palavra repouso. Então, vou usar a epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. E se eu não estou enganado, a primeira ocorrência da palavra repouso, que está escrito no livro de Hebreus, está no capítulo 3. Então, deixa eu ver aqui aonde está. No capítulo 3, versículo 11. Vamos começar por aqui. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. O que significa isso? Significa que o apóstolo Paulo está falando que Deus, o Deus vivo da Bíblia, ele disse que ele jurou na ira dele. E quem é a ira dele? Ou qual é a ira dele? Do nosso Deus da Bíblia Sagrada Cristã. A ira dele é o diabo, porque Deus fez todas as coisas. Então, no versículo 11, está escrito assim: Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. E sobre quem Deus está falando? Em primeiro lugar, Deus está falando do povo judeus e israelitas, porque Deus ficou muito furioso e muito bravo com estes povos, destas nações, destas raças, que desobedeceram e não faziam o que Deus mandou na lei de Moisés. Então, este é o meu primeiro argumento, porque Deus, ele ficou irado. O segundo argumento é que Deus fica irado com as pessoas que não obedecem, não guardam os mandamentos, não seguem a palavra que está escrita no Velho e no Novo Testamento. É a palavra de Deus. A palavra é Jesus Cristo. Então, Deus está falando e avisando, e eu estou admoestando as pessoas que assistem o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que quem está na ira de Deus está fora dos bens espirituais. Então, essa pessoa ela é uma desgraçada ou um desgraçado, porque ela não entende a palavra de Deus. Então, como está escrito no versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus, que diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus, com D maiúsculo, o Deus vivo. Como eu sempre digo, só há um Deus,
E esse Deus é o Deus vivo, como está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. É o que hoje acontece muito dentro da sociedade em que as pessoas vivem, porque as pessoas elas são muito más. Então eu vou explicar por quê. Existe uma sociedade secreta aqui no Brasil, por exemplo, que se chama Bucha. Então, o Brasil já viveu seus momentos intrigantes dentro de uma das mais reconhecidas universidades do país. O palco, a Universidade de Direito da Faculdade de São Paulo, que é a USP. Deu espaço a jovens que, evocando a tradição de grandes universidades norte-americanas e europeias, se reuniam para debater os rumos da história em território brasileiro. Está vendo? O povo brasileiro, ele não tem uma identidade própria. O problema do Brasil, da sociedade brasileira como um todo, é querer imitar povos de outras nações, de outras raças, de outras tribos. E assim o Brasil ele vira um país que ainda está colonizado pelos gringos, né? Pelos europeus, pelos americanos, pela elite global que domina o mundo. Então, o problema ele é muito grave, porque o brasileiro ele quer imitar as coisas que são do mundo, que são mundanas. Se o Brasil, o povo brasileiro, seguisse somente a Bíblia, a palavra de Deus, somente o que está escrito na Bíblia cristã, evangélica, o Brasil, ele seria abençoado. O povo brasileiro não estaria vivendo estes momentos de tensão, de crise socioeconômica, geopolítica, agravado por esses movimentos de direita, esquerda, que governa o país. Por isso que eu aconselho as pessoas a saírem do mundo, como está escrito na Bíblia. Mas eles não usam a palavra de Deus que está escrito na Bíblia para compor os pensamentos. Então vira uma retórica muito grave. Por isso que eu vou começar a falar agora do curso Galinhas Poedeiras, Cria e Recria, que é uma alternativa para as pessoas necessitadas a saírem desse sistema maluco, mundano, desgraçado, que está implantado aqui desde a época da República. Aliás, desde a época da monarquia aqui no Brasil. Então, nós vamos falar da área de avicultura, porque isto é mais importante. A gente aprender e montar um negócio próprio para poder sair
das garras destas pessoas que só pensam e fazem o mal. Então nós não somos irmãos dessas pessoas que estão dentro de universidades, de faculdades, de sistemas religiosos, de sistemas políticos, sociais, econômicos, de sistemas culturais, e assim por diante, na área da saúde, empresarial, industrial, globalismo, socialismo, comunismo, capitalismo. Porque sempre quando eu estou assistindo os vídeos no canal YouTube, eu assisto os vídeos falando sobre a questão dos assuntos referentes à palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada. E toda hora aparecem anúncios das pessoas que são capitalistas, globalistas, querendo ensinar, querendo ganhar dinheiro, fazendo propagandas que são verdadeiros absurdos, porque eles inventam um monte de coisa, só falam de dinheiro, só querem ganhar dinheiro. Outro dia eu vi um desses anunciantes falando que ia ensinar as pessoas a ganhar 300 mil reais por mês, trabalhando com negócios que são negócios que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Se ele vai ensinar as pessoas a ganhar 300 mil reais por mês, então por que as pessoas estão trabalhando em fábricas, sendo escravizadas? Por que as pessoas são servos de homens que são inteligentes, que têm diplomas acadêmicos, que têm dinheiro, que escraviza e maltrata a maior parte da população brasileira? Neste caso, então, todo mundo ia seguir o curso desse homem para ficar rico. Então é um absurdo. Eu fico até revoltado porque eu estou vendo os debates da palavra que está sendo dirigida dentro dos vídeos que eu estou assistindo no canal do YouTube. E daí eu me deparo com essas aberrações, e são milhares e milhares de pessoas que querem se salvar achando que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas. Então, neste módulo do curso, o primeiro módulo, eu vou falar sobre a introdução do curso, que é necessário. Então, neste módulo inicial, você obterá informações e estímulos. Então, você tem que ser estimulado desta forma, aprendendo a cuidar da criação de Deus para que Deus possa te abençoar, não com riquezas materiais inanimadas que não têm vida, mas você tem que trabalhar, viver, sentir aquilo que foi criado por Deus, que é a natureza. Então, para estudar este curso, você saberá quais são os pontos importantes que serão abordados de forma detalhada ao longo deste livro, desse curso, e que poderão ser complementados com a parte prática no curso. Então, o que se trata este curso? Galinhas poedeiras são aves destinadas à produção de ovos e vivem em quintais, chácaras, sítios, galinheiros comuns, em chão de granjas, em gaiolas coletivas e individuais. Então é isso que você tem que começar
a aprender. É isso que você tem que começar a viver para participar do reino de Deus, porque o reino de Deus já desceu. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.